Certo, pessoal? Bom, a gente já viu um monte de coisa, né? Então agora a gente vai começar a inserir nossos elementos gráficos na nossa tela do celular, na nossa aplicação, tá ok? Para isso, primeiramente, pessoal, eu vou ter que importar uma biblioteca que possibilita então que eu insira esses elementos gráficos, botões, campos de edição, imagens, itens, enfim, que eu possa então realmente inserir elementos, componentes, onde eu possa então visualizar e manipular. Então a gente vai ter que importar o seguinte. Então vamos lá, import JavaX também ponto microedition, tá? Ponto, vai aparecer aqui, não apareceu, vamos dar ponto de novo. Aqui, ó. Esse pacote aqui, o LCDUI, certo? Vamos colocar ponto asterisco, ou seja, todas as classes, todas as funções, todos os métodos, né, as classes que estão, todos os métodos que estão dentro das classes, dentro desse pacote aqui, LCDUI, certo? A gente está importando tudo isso aqui, porque através deles, então, a gente vai poder então, manipular, criar um formulário, inserir o nosso gráfico, ou seja, fazer uma aplicação propriamente dita. Sem isso aqui, sem esses componentes, eu não consigo fazer nada. E agora, nós vamos então, pessoal, criar um objeto aqui dentro, que vai ser, objeto, deixa eu colocar aqui já vou explicando, public display. Então, o que significa isso aqui, pessoal? Estou criando um objeto chamado display, certo? Que vai herdar todas as características, no caso, né, da classe display, certo? Essa classe aqui display, pessoal, é a classe responsável, então, por manipular, né, na verdade, a nossa tela, certo? Do celular. Através dele, então, ele pode detectar, por exemplo, qual a capacidade do teu celular, quanto tem de memória, enfim, preto e branco, colorido, capacidade de cores. Então, tu cria uma aplicação, ele vai rodar em diversos celulares, tá certo? Então, esse objeto vai ser o responsável por pegar, então, as características do celular que você está usando, tá certo? E jogar essa aplicação que a gente fez em cima desse celular, tá? Mas se adequando às características do celular que você está usando. Então, para isso que serve esse objeto display. Agora, para que a gente possa então visualizar componentes, a gente vai ter que ter então um plano de fundo. O que vem a ser um plano de fundo? Então, um plano de fundo pode ser um formulário, pode ser uma lista. Nesse nosso caso aqui, então vamos criar um formulário agora. Então, public form. Vou dar o nome aqui de formulário, FRM, de formulário. Vamos supor que fosse formulário de cadastro de pessoas, por exemplo, uma espécie de uma agenda. Então poderia ter o seguinte, ó, public form cadastro, ou seja, estou criando um objeto chamado FRM cadastro que está sendo originado de uma classe chamada form, tá ok? Vamos criar também agora os meus, opa, o enter ficou preso aqui, peraí. Deixa eu descer aqui. Nossa. Pronto. Tá certo? Então eu criei então o meu objeto display e o objeto formulário. Bom, vamos fazer já vamos inicializar esses dois aqui, depois a gente insere mais componentes. Primeira coisa, a gente vai ter que agora inicializar o nosso objeto display, tá ok? Então aqui no meu start app, ou seja, o momento que a minha aplicação for iniciada, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? O meu objeto display é esse aqui, né? Então, você vai fazer o seguinte, display, você vai inicializar igual, tá? Display igual o meu objeto, que é display, ponto. Aí a gente vai pegar, então, o display, a gente vai pegar aqui, agora tem um método chamado getDisplay, ele vai aparecer aqui agora. Apareceu aqui, ó. Esse método aqui, getDisplay, estão vendo?
Então ele vai pegar, a gente vai dizer assim, qual display que eu quero trabalhar, ou seja, com qual definição de cores, de tamanho de tela, como que os meus elementos gráficos irão ser apresentados. Eu não sei, a princípio a minha aplicação que eu estou fazendo vai poder rodar em qualquer celular. Então o display que ele vai pegar é do celular corrente. Então isso aqui significa o seguinte, então, opa, aqui eu errei, aqui é display. Então isso aqui, pessoal, indica que o display da tela vai ser aquele do celular que ele estiver usando. Então, get pegue o display do celular atual. Então, automaticamente ele vai detectar, né, qual celular que é, as características da tela desse celular, tá certo? E vai inserir esses dados ali dentro dele. Certo. Agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que inicializar o meu formulário de cadastro. Então, frm cadastro igual, tá? Agora, para mim inicializar esse formulário, a gente vai fazer da seguinte forma: new form, ou seja, inicialize, certo? E aqui dentro, a gente vai pôr o texto que vai aparecer na barra bem em cima, na telinha bem em cima, tá ok? Então, vamos pôr aqui, ó, primeira aplicação, tá certo? Primeira aplicação. Muito bem. Então vejam bem o que a gente fez aqui. Esse nosso objeto frm cadastro está inicializando, certo? Com o título primeira aplicação. Tá ok? Muito bem. Vamos dar um enter. O que nós temos que fazer agora? Nós temos, pessoal, nós temos que inserir neste display aqui esse formulário cadastro. Então, display ponto set current, parece que set current, ou seja, qual que vai ser o meu formulário ou minha listagem corrente padrão? Vai ser esse meu frm cadastro. Por que isso aqui, pessoal? Podem perguntar assim, professor, mas eu só tenho um formulário aqui, por que ele está perguntando? Você precisa informar. Vamos supor que eu tivesse aqui o formulário de cadastro, formulário de consulta, formulário de relatório, formulário disso, consulta daquilo. Então, vamos dizer, ó, quando inicializar, o que eu quero que seja o padrão, o corrente, no caso, é o formulário cadastro. Vamos agora compilar isso aqui. Tá ok? Vamos ver se já está funcionando ou não essa nossa aplicação. Tá ok? Veja, pessoal, que é muito simples, né? Veja, até agora o que eu fiz? Eu importei, no caso, LCDUI, né, as bibliotecas do LCDUI. Eu criei o objeto display, certo? Para a tela. E criei um formulário, né, onde a gente nem inseriu nada dentro dele, apenas um título. Tá ok? Ele está agora, pessoal, executando. Vamos ver aqui. Vamos aguardar esse processo aqui. Só um minutinho. Muito simples, muito fácil, muito prático. Não tem erro. Tá carregando. Agora está startando o emulador. Vejam bem aqui embaixo. Né? Está startando o emulador. Agora ele está rodando, já vai aparecer na tela. Então, daqui a pouquinho. Pronto, carregou aqui o emulador. Só não apareceu a nossa aplicação aqui ainda. Já vai aparecer. Vamos lá, vamos lá. Estamos aguardando aparecer a aplicação aqui. Ainda não apareceu. Muito bem, finalmente apareceu aqui X1. Então, vamos executar ele. Veja bem, eu não posso ir com o mouse lá, né, pessoal? Nem aqui. Então, imagina, isso aqui é um celular. Então, a gente vai clicar, então, aqui. Certo? Muito bem. Abriu a nossa aplicação, ou seja, a primeira aplicação Neri. Estão vendo aqui? Então, abriu o nosso formulário. Vamos voltar aqui. Aliás, esse celular aqui eu não conheço direito. Deixa eu ver aqui. Voltou ali. Então, entramos aqui e aqui então a gente sai, tá? Beleza, como se estivesse desligando uma ligação, por exemplo, certo? Muito bem. Então, o seguinte, ó, eu poderia ter várias aplicações, eu poderia navegar então aqui, estão vendo aqui, tá?
Muito bem. Então, pessoal, claro que eu não tenho nada, então a partir da próxima videoaula a gente vai começar então a inserir itens aqui dentro dessa aplicação. Vejam, antes disso, só quero mostrar uma coisinha aqui. Se nós formos aqui para o nosso arquivo compilado, tá certo? Eu tenho esse x1.class, aquele que eu mostrei antes para vocês, né, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Agora, vamos supor que eu quisesse pegar e copiar isso aqui lá para o teu celular propriamente dito e executar dentro do celular. Tu também pode, eu vou ensinar isso aqui, tá certo? Vamos voltar aqui mais um pouquinho, tá certo? Estão vendo essa pastinha dist dentro do seu projeto? Aqui nós temos os nossos arquivos que a gente vai copiar para dentro do celular. Então vai ter uma aula específica sobre isso aqui que eu vou explicar. Então isso aqui, pessoal, são os arquivos. Aqui tem o .jar, que é o executável dele, tá certo? Aqui tem o .jar. Então esses arquivos aqui são os arquivos que eu uso para mim colocar no celular, no caso, e depois reproduzir. Então eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então vamos voltar aqui. Então, próxima videoaula a gente começa a inserir os componentes. Um abraço, tchau!